Queridos, a paz do Senhor Jesus a todos. Hoje, lição de número 7, o ministério de Eliseu. A nossa lição está dividida em 3 tópicos principais, que são: Eliseu salva 3 reis e seus exércitos. Tópico 2, Eliseu aumenta o azeite da viúva. E o tópico de número 3, a morte que havia na panela. O objetivo geral da nossa lição é destacar alguns dos milagres de Eliseu como confirmação de seu ministério profético. Então, cada tópico vai se tratar de um milagre específico na vida e no ministério de Eliseu, o profeta. Eliseu, segundo o que nós já falamos na lição anterior, o seu nome significa Deus é salvação. Então, o primeiro tópico diz assim: Eliseu salva 3 reis e seus exércitos. O primeiro subtópico, reis bons e reis maus. Em Israel, houve a divisão do reino no período de Roboão. Então, aqui já estava na 7ª, na 8ª dinastia aproximadamente, mas na divisão do reino havia reis bons e reis maus. No reino do norte, que era o reino de Israel, só houveram reis maus. No reino do sul, que era o reino de Judá, intercalavam reis bons e reis maus. Uns eram bons, outros eram maus. Às vezes vinha uma sequência de bons, outra sequência de maus e assim por diante. Mas o ser bom ou ser mau não era de acordo com a sua administração, não era de acordo com o que ele tratava o povo, não. Era de acordo com o seu relacionamento com Deus. Então, quando a Bíblia diz que o rei era mau, era porque ele praticava impiedade e levava o povo à idolatria. Então, dessa forma, era reconhecido que ele era um rei mau. Não pelo sua forma de batalhar, porque tiveram reis bons na batalha, porém foram idólatras. Então, era considerado um rei mau, porque não se tratava da sua administração, não se tratava da sua liderança, mas sim do seu relacionamento com Deus. O segundo subtópico diz assim: 3 reis vão à guerra contra os moabitas. Segundo o livro dos reis, capítulo 3, versículo 5, diz assim: Sucedeu, porém, que, morrendo Acabe, o rei dos moabitas se rebelou contra o rei de Israel. Ou seja, o sucessor de Acabe assumiu o trono. Aí os moabitas, que pagavam tributos ao rei de Israel, acabaram se rebelando. Segundo Reis, capítulo 3, versículo 9, vai dizer assim: E partiram o rei de Israel, o rei de Judá e o rei de Edom, 3 reis, e andaram rodeando com uma marcha de 7 dias, e não havia água para o exército e nem para o gado que os seguia. Ou seja, eles fizeram uma campanha de 7 dias, sabe? Lembra da campanha? A palavra campanha, segundo o dicionário, é conjunto de esforços, ações e recursos para atingir um determinado fim ou um objetivo. Por exemplo, campanha comercial, campanha humanitária, campanha internacional, campanha publicitária e a tão conhecida por nós como campanha de oração. Então, campanha, quando alguém vai entrar numa batalha, fala assim: vamos entrar numa campanha. Então nós temos que ter um objetivo definido, segundo o dicionário está dizendo aqui. É um conjunto de esforços. Então nós vamos entrar em oração, nós vamos nos esforçar, nós vamos agir, porque também faz parte da tradução aqui. E nós vamos, se precisar, nós vamos usar alguns recursos para poder atingir o nosso objetivo, para poder atingir o fim que nós desejamos. Então a Bíblia também ela faz comparação de nós como atletas, como agricultores e também como soldados, que é o que nós queremos dar o foco aqui neste momento. Porque se estamos falando de campanha é mais campanha militar. Então, campanha militar, o que significa? Conjunto de operações militares a serem desencadeadas como parte de uma grande operação militar, subdividida normalmente em fases. Então, fase a fase vai passando até chegar no limite, até chegar no objetivo, visando um determinado fim. Ou seja, nós temos que ter um objetivo para fazer isso. Tudo que nós vamos fazer, nós precisamos ter um objetivo, inclusive ou principalmente uma campanha. Vamos fazer uma campanha para quê? Para a gente orar mais, para a gente passar mais tempo com Deus. O objetivo, passar mais tempo com Deus é um objetivo, mas vamos especificar isso daí. Tem que ter um objetivo principal, a vida de fulano, salvação de cicrano e assim por diante, conversão das almas e assim por diante, sabe? Cura de enfermidade, que Deus nos dê dons espirituais, dons ministeriais, que está tão escasso nos nossos dias atuais. Então temos que ter um objetivo, então visando um determinado fim. Também é traduzido como batalha, campanha também é traduzido como batalha. Terceiro subtópico, a predição de Eliseu se cumpriu. Predição significa aquilo que ele disse antes, ou seja, Eliseu disse antes de acontecer. Então o que ele disse ou o que ele predisse
acabou se cumprindo. Por quê? Porque é Deus que falava com ele da mesma forma que falava com Elias. Segundo o livro dos Reis, capítulo 3, versículos 16 até o 18, diz assim: E disse, quem disse? Eliseu está dizendo aqui: Assim diz o Senhor, fazei neste vale muitas covas, porque assim diz o Senhor, não vereis vento, não vereis chuva, todavia este vale se encherá de tanta água, que bebereis vós, o vosso gado e os vossos animais. Olha só o que Eliseu estava dizendo. Os reis já estavam em campanha 7 dias e não tinha água, e eles estavam reclamando, estavam questionando, achando que Deus tinha levado eles para lá para poder matá-los. Mas Eliseu é chamado aqui e ele fala assim: vocês não verão vento, vocês não verão chuva, mas vai haver muita água. Mas vocês precisam cavar bastante covas. Ou seja, vocês querem beber água? Então prepara o lugar, prepara bastante covas que vocês vão beber água. Vocês, o seu gado e os seus animais vão beber até se fartar de água. E ainda isto é pouco aos olhos do Senhor, também entregará ele os moabitas nas vossas mãos. Ou seja, ele vai dar vitória para vocês. Resumo do nosso tópico 1 diz assim: não importa se as pessoas infiéis existirem no meio das fiéis, o Senhor sempre irá intervir a favor dos que o temem. Tá certo? Por que ele está dizendo isso? Porque o rei de Israel era um rei mau. O rei de Edom era um rei mau, mas o rei de Judá era um rei bom. Então Deus trabalhou em favor do rei bom, por causa dessa união, não por causa dessa união, mas porque tinha uma pessoa boa. Então Deus trabalhou a favor daquele que temia a ele. Deus deu resposta em favor daquele que temia ele. Porque se você ler todo o contexto desse livro dos reis, dessa parte que nós estamos falando de Eliseu aqui, o rei de Israel se dirigiu a Eliseu. Eliseu falou assim: eu estou falando em respeito ao rei de Judá, porque se fosse por você eu nem falava contigo. Então ele tinha um respeito pelo rei de Judá, que era um homem temente a Deus e não idólatra como o rei de Israel. O resumo já foi falado. O segundo tópico: Eliseu aumenta o azeite da viúva. Então esse é um segundo milagre. O primeiro milagre. Então esses 3 tópicos tratam cada um de um milagre específico, tá bom? Então o primeiro já foi: Eliseu salva 3 reis e seus exércitos. Na verdade não foi Eliseu, foi Deus, né? Mas através da vida de Eliseu. Deus usou Eliseu para fazer isso, mas quem salvou realmente foi Deus. Esse segundo: Eliseu aumenta o azeite da viúva. Primeiro subtópico: a situação das viúvas em Israel. As viúvas, os órfãos, viúvas, os estrangeiros, os necessitados, os pobres de um modo geral, era uma situação muito difícil em Israel. Viúva principalmente, porque era muito fácil ter viúva em Israel, tanto que Deus colocou as viúvas nesse contexto para serem ajudadas, porque era muito fácil ter viúva em Israel, porque sempre um homem mais velho se casava com uma menina mais nova. Então, lógico, quem tem mais idade, a tendência é morrer primeiro. Então havia muitas viúvas em Israel, principalmente por esse motivo. E elas deveriam ser cuidadas pelos familiares, pela parentela, mas se não houvesse isso, também havia a parte dos dízimos que era reservada para elas, que era um dízimo a cada 3 anos era separado esse dízimo que também era reservado para elas, faziam parte disso aí que os levitas recebiam, as viúvas, os órfãos e os pobres recebiam essa parte dos dízimos também para que elas pudessem ser cuidadas. Então a situação das viúvas de Israel era muito difícil. Agora você imagina se Deus falava que as viúvas tinham que ser cuidadas, mas o povo se tornava idólatra. O que ia acontecer? As viúvas iam passar necessidade, as viúvas iam passar fome, porque eles não obedeciam a lei de Deus. Então, quando não obedecia a lei de Deus, todo o povo sofria, principalmente essa classe aqui, as viúvas. Segundo o livro dos Reis, capítulo 4, versículos 1 e 2, vai dizer assim: E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor, e veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: Que te hei de fazer? Dize-me, que é que tens em casa? E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então, a mulher falou assim: não tem nada em casa. Pensa bem, para chegar numa condição dessa de não ter nada em casa, significa que os credores, a pessoa a quem ela devia, ou a quem o seu marido devia, a dívida foi transferida para ela após a morte do seu marido, e ela não tinha condições de pagar essa dívida. Se ela disse aqui, não tem nada na minha casa, significa que os credores já foram levando tudo.
Foram levando tudo, foram chegando, ó, seu marido tá me devendo tanto, seu marido tá me... Então, quer dizer, foi sofá, foi cama, foi televisão, foi móvel, foi guarda-roupa, foi tudo. Então, quando Eliseu falou assim, fala pra mim, o que você tem na tua casa? Ela falou assim, tua serva não tem nada, a não ser uma botija de azeite. Ou seja, só tem alguma coisinha ali pra gente poder se alimentar. E depois disso, não tem mais o que fazer. Por isso que ela já estava recorrendo a ele, porque não tinha mais. Ou seja, quando chegou o momento dos credores, credores são aquelas pessoas a quem nós devemos, né? Ou aquelas pessoas que têm dinheiro para receber de nós. Então, quando chegou os credores para receber, para pegar os filhos dela como escravo, aí não, fala, peraí, quer levar os móveis, quer levar a casa, vocês levam de tudo, mas meus filhos não. Então, onde ela foi recorrer ao homem de Deus, e o homem de Deus dá essa resposta para ela. E ela diz assim, eu tenho somente uma botija de azeite. Aí, segundo Reis 4, versículos 3 a 7, aqui nós já vamos englobar os 3 subtópicos, tá? Que o segundo subtópico é, uma única botija de azeite foi suficiente para Deus operar o milagre. E o terceiro, fé, obediência e família unida. Então já vamos englobar todos os três subtópicos nesses versículos aqui, tá bom? Segundo Reis 4, versículos 3 a 7, diz assim, então disse ele, vai, pede emprestadas de todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas, ou seja, muitas vasilhas. Vai, conversa com seus vizinhos, pede emprestado. Agora veja bem, um ponto que a gente vai destacar aqui, amizade e também confiança, né? São 2 pontos na verdade, amizade e confiança, pedir para os vizinhos vasilha. Hoje em dia, se você vai na casa de alguém, você participa de alguma festa, de alguma coisa assim, de um almoço, um jantar, aí de repente você sabe como é que funciona, né? Ah, faz um tapuerzinho assim para levar alguma coisa para fulano, ah, leva uma vasilhinha para fulano e tal. Meu irmão, tapuer tá caro. Tapuer tá caro. Aí as pessoas têm aquele medo de entregar o tapuer para a pessoa e nunca mais ver o tapuer de volta. Isso é confiança? Isso é amizade? Não. Amigo, você não se preocupa com isso não. Você sabe que ele vai te devolver aquilo que ele levou emprestado. Principalmente se for servo de Deus. Pegou emprestado, tem que devolver. É assim que funciona. Pegou emprestado, tem que devolver. É assim que funciona. Então, amizade e confiança. Olha o que Eliseu falou. Pede emprestado aos teus vizinhos. Será que nós temos essa amizade, essa confiança dos nossos vizinhos? Se nós não temos, nós precisamos rever os nossos conceitos. Será que nós estamos agindo como servos de Deus de verdade? Se não estamos, precisamos mudar e começar a agir como servos de Deus. Continuando o versículo. Então entra, fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos e deita o azeite em todas aquelas vasilhas, aquelas que você pegou emprestada lá. Aquelas vasilhas, e põe a parte que estiver cheia. Encheu a vasilha, coloca do lado. Encheu a vasilha, coloca do lado. Partiu, pois, dele, a mulher, e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e eles lhe traziam as vasilhas, e ela as enchia. Ou seja, ela tinha amizade, ela tinha confiança dos seus vizinhos, porque ela conseguiu as vasilhas emprestadas. Muitas vasilhas emprestadas. Um outro ponto que nós podemos destacar aqui é a obediência. O profeta falou para ela, faça isso. Ela foi lá e fez exatamente como ele falou. Então ela foi, pediu emprestado e ela foi, deitou e começou, fechou a porta atrás de si, porque o negócio era com ela e com os filhos dela, com a família dela, com eles ali. Então ela fechou a porta e começou a deitar azeite, pedia para os seus filhos, vamos continuar lendo aqui que já vai entender. E sucedeu que, cheias que foram as vasilhas, disse a seu filho, traze-me ainda uma vasilha. Porém ele disse, não há mais vasilha alguma. Então o azeite parou. Então ela ia enchendo a vasilha, tirava uma vasilha, o filho dava outra vasilha, ela colocava embaixo, derramava azeite, aí acabou. Ó, traz outra vasilha. Acabou a vasilha, mamãe. Quando ele disse que acabou a vasilha, o azeite parou. Ou seja, o milagre é de acordo com aquilo que nós temos preparado para recebê-lo. O milagre nunca vai exceder aquilo que nós preparamos. Lembra do milagre anterior? Cava poço, o pessoal obedeceu, cavou as covas ali para que pudesse receber a água. Se eles cavassem poucas covas, eles beberiam pouca água. Mas eles cavaram muitas covas, beberam muita água, inclusive todos os seus animais puderam beber. Então a obediência ela é essencial, ela é primordial para que o milagre possa acontecer na nossa vida. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus e disse ele, vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e os teus filhos vivei
do resto. Ou seja, ela foi levar um relatório para ele, coisa que muita gente não gosta de fazer mais, né? Prestação de contas, as pessoas não gostam mais de fazer. Mas sim, ela obedeceu a palavra do profeta, ela foi pedir ajuda ao profeta, o profeta ajudou ela, e ela foi prestar contas ao profeta, ela foi prestar um relatório ao profeta daquilo que tinha acontecido. Aí ele deu outra instrução para ela, novas instruções foram dadas. Vai, vende o azeite, paga a tua dívida e tu e os teus filhos vivam do resto, se alimentem com o restante que sobrou. O segundo subtópico é uma única botija de azeite suficiente para Deus operar o milagre. Como eu falei, já englobamos nesses versículos. E o terceiro, fé, obediência e a família unida. Foi o que eles fizeram todos juntos. Eu queria ler aqui também Hebreus capítulo 11, versículo 6, somente a parte A do versículo. Eu vou ler o versículo todo, depois a gente frisa só a parte que nós queremos. Tá? Hebreus capítulo 11, versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador ou recompensador daqueles que o buscam. Somente a parte A do versículo. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. No caso aqui, agradar-lhe ou agradar a Deus. É impossível. Então nós precisamos acreditar. Nós precisamos ter fé para que o milagre possa acontecer na nossa vida. O resumo desse tópico diz assim: Deus não necessita de coisas grandiosas para operar milagres. Muitas vezes o instrumento do milagre já se encontra em nossas mãos. Terceiro tópico, a morte que havia na panela. O terceiro milagre, não sequencial dentro da nossa lição, tá? Mas o terceiro milagre dessa lição. Primeiro subtópico, a escola de profetas. A escola de profetas, ou as escolas de profetas, elas foram fundadas por Samuel. Lá atrás foram fundadas por Samuel. Segundo livro dos Reis, capítulo 2, versículos 3, 5, 7 e 15, vai dizer assim: Então os filhos dos profetas que estavam em Betel havia uma escola de profetas, saíram ao encontro de Eliseu e lhe disseram: Sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por sobre a tua cabeça? E ele disse: Também eu o sei. Calai-vos, não fala nada para ninguém. Então o pessoal de Betel sabia que Elias seria arrebatado. Próximo versículos. Então os filhos dos profetas que estavam em Jericó também havia uma escola de profetas, se chegaram a Eliseu e lhe disseram: Sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por sobre a tua cabeça? E ele disse: Também eu bem o sei. Calai-vos, não fala nada para ninguém. Então o pessoal de Jericó também sabia que Elias seria arrebatado. Eliseu também sabia que Elias seria arrebatado. Elias também sabia que ele próprio seria arrebatado. E foram 50 homens dos filhos dos profetas e pararam de fronte deles de longe, e assim ambos pararam junto ao Jordão. Vendo-o, pois, os filhos dos profetas que estavam de fronte de Jericó disseram: O espírito de Elias repousa sobre Eliseu. E vieram-lhe ao encontro e se prostraram diante dele em terra. Esse subtópico aqui, ó, a escola de profetas, foi só para falar das escolas de profetas que Elias tomava conta e que Samuel fundou. Elias tomava conta nesse período. Agora que Elias se foi, ficou nas mãos de Eliseu as escolas dos profetas. O segundo subtópico vai falar sobre a morte na panela. Segundo o livro dos Reis, capítulo 4, versículos 38 até o 41. E voltando Eliseu a Gilgal, então Gilgal é a primeira escola de profetas, foi de onde eles saíram para ir para as demais escolas. Havia fome naquela terra, e os filhos dos profetas estavam assentados na sua presença. E disse ao seu servo: Põe a panela grande ao lume, lume significa fogo, e faze um caldo de ervas para os filhos dos profetas. Então Gilgal também era uma escola, era um lugar onde havia uma escola de profetas. Porém, o pessoal de Gilgal não sabia do arrebatamento de Elias. Pode ver que ninguém falou nada em Gilgal. Eles saíram de Gilgal e foram para as demais cidades. Foram para Jericó, foram para Betel. Em Gilgal ninguém sabia de nada, ninguém falou nada. Então, dentro das nossas igrejas, há pessoas que sabem sobre o arrebatamento, mas também há pessoas que não sabem sobre o arrebatamento. O importante não é se você sabe ou se você não sabe. O importante é, se você é um servo fiel, temente a Deus, e ele vier arrebatar a sua igreja, você vai subir com ele tranquilamente, sem nenhum problema. Mas eu gostaria que você soubesse que vai existir o arrebatamento, e que se você for fiel, você vai subir com ele. Se eu for fiel, eu vou subir com ele. Mas se nós não formos fiéis, nós vamos ficar. E isso é perigoso, porque o Espírito Santo não vai mais estar atuando na terra.
Então um deles saiu ao campo a apanhar ervas e achou uma parra brava. Parra brava é uma videira venenosa. E colheu dela, enchendo a sua capa de colossíntidas, que significa que é uma espécie de pepino amargo, e purgativo. Purgativo significa laxante, tá? E veio e as cortou na panela do caldo, porque não as conheciam. Então, sem conhecer, ele pegou e colocou para fazer o caldo. Assim deram de comer para os homens. E sucedeu que, comendo eles daquele caldo, clamaram e disseram: Homem de Deus, a morte na panela! E não puderam comer. Porém ele disse: Trazei farinha. O pessoal já obedeceu ele na hora. E deitou farinha na panela e disse: Dai de comer ao povo. E eles distribuíram para o povo. E já não havia mal nenhum na panela. Ou seja, as pessoas obedeceram. Eliseu falou, Eliseu mandou fazer o caldo, Eliseu mandou trazer a farinha, Eliseu colocou a farinha e mandou servir para as pessoas. Tudo isso foi obedecido. Aí o milagre aconteceu. Acha que farinha tira veneno? Farinha não tira veneno, mas a obediência tira qualquer coisa. Resumo do tópico 3 diz assim: o Senhor não necessita de ninguém para realizar milagres, porém sempre espera de nós, de você e de mim, uma atitude de fé, que nós creamos, que nós também possamos obedecer, não só creamos, porque tem que colocar a fé em ação, tem que colocar a fé em prática, não é eu creio e fico aqui parado, não, eu creio e eu vou fazer alguma coisa, eu vou tomar uma atitude. A nossa conclusão, eu quero dizer, eu deixei anotado aqui assim, ó, nos 3 milagres apresentados, que são os 3 tópicos que nós falamos nessa lição, todos ocorreram mediante participação humana, ou seja, precisou do homem fazer alguma coisa para que o milagre pudesse acontecer. E o que ele fez? Simplesmente obedeceu. Ele obedeceu e o milagre acabou acontecendo. Ou seja, Deus trabalha na vida das pessoas com a cooperação dos seus servos. Como nós já dissemos, Ele não precisa de você, Ele não precisa de mim, mas Ele trabalha com a nossa cooperação. Quando nós cooperamos com Ele, Ele coopera conosco, Ele age. Então Ele quer nos usar, mas para isso é necessário que sejamos comprometidos, é necessário que nós sejamos operantes, ou seja, não ficar parado, operar, fazer alguma coisa, trabalhar, e também que nós sejamos cuidadosos, ou seja, zelosos. Amém, meus queridos? Deus abençoe sua vida, sua saúde, seu ministério, seu lar, sua família, e até a nossa próxima lição, se assim Deus nos permitir.